Opa, beleza? Hoje vamos trabalhar aí um pouco sobre a teoria das cores e para isso vamos utilizar aí as próprias tintas de tatuagem, né? Então separei algumas tintas de tatuagem, né? Para que a gente possa utilizar elas como um padrão para poder estudar ali como que se dá as misturas. Outra referência é este livro aqui, Assim Se Pinta, do Parramon, José Parramon. É um livro muito bom, um livro que eu indico bastante. Toda a base teórica que eu sei sobre as cores e aplico tá dentro deste livro aqui. A editora é Parramon mesmo, Ediciones S.A. ok? Para quem quiser procurar, você encontra ele pela internet ainda, apesar de ser um livro bem antigo. Então vamos dar início, né? O sistema de cores estudamos utilizando o referencial da cor luz e o referencial da cor pigmento. Um é o inverso do outro e eu já vou explicar por quê, né? Enquanto que um tem as cores primárias RGB, né, que é Red, Green, Blue, né, vermelho, verde e azul, o outro tem um sistema CYMK, né, que seria o ciano, amarelo e magenta, tá? Ou o azul, amarelo e o magenta, como se fosse um tipo de rosa, assim. No sistema de luz, nós dizemos que ela é aditiva, é um sistema aditivo de cor, enquanto que no pigmento nós temos um sistema subtrativo, tá? É isso que vai fazer com que um seja o inverso do outro, ok? Quando eu somo essas três cores aqui, eu tenho a luz branca, né? Observe no centro da imagem onde as três cores batem, né? Como ela vai se formar a luz branca. E na cor pigmento, ela vai se formar a cor, né? No caso, pigmento preto, ok? Repare também que as três cores, né, que estão mais externas dentro desse esquema ali na cor luz, representa as cores primárias da cor luz, que é um vermelho mais um vermelhão mesmo, ou um verde mais escuro, né? O próprio azul também, um azul mais escuro. Já as cores na parte mais central ali, né? Essas três cores, amarelo, magenta e o azul, seriam as cores secundárias na cor luz, ok? E a somatória de todas seria o branco ali no centro. Repara que na cor pigmento é o inverso, né? Enquanto que a primária na cor luz é a secundária, aqui na cor pigmento, a primária passa a ser as cores magenta, ciano e amarelo. E as secundárias passam a ser as mesmas cores que são as primárias no caso da cor luz. E por se tratar de um sistema subtrativo, a somatória de tudo nos dá a cor preta. É justamente essa característica, né, que faz com que a gente possa enxergar as coisas com suas respectivas cores, onde o branco é onde o pigmento que não absorve nenhum tipo de luz, já o preto absorve todas, né? O vermelho é a capacidade de absorver o azul e o verde, né? Já o amarelo, você praticamente retém apenas o azul, produzindo assim então o amarelo, que é conseguido através da soma do vermelho e do verde, né? Ao somarem, né, vai dar a cor secundária amarela, que a gente, né, isso na cor luz, né, lembrando, né, apenas na cor luz que isso vai acontecer, onde, olha lá, o magenta, por exemplo, que seria a primária na cor pigmento, na cor luz ela seria secundária, né? Para a gente conseguir essa cor é a somatória da luz azul com a luz vermelha, obtendo então a cor secundária magenta, né? No caso da cor luz. É importante saber que a realidade ela é bem mais complexa. Então, para a gente atingir uma cor mais realista, é necessário saber que os tons que surgem, né, nas composições, elas são apenas tons predominantes.
onde o próprio um tom, como no caso da banana ali, o amarelo, ele é formado pelo vermelho, um pouco pelo azul, né? Tratando-se assim apenas de variações de porcentagens e cores predominantes. Dificilmente você vai achar a cor pura, né? Ela sempre vai vir pela formação de todas ao mesmo tempo, né? Então é legal você entender isso na hora que for fazer as misturas de cor. Bom, então vamos tentar testar isso utilizando pigmento de tatuagem, né? Sabendo já que algumas coisas, algumas variáveis vão acontecer, ok? Principalmente por conta de marca de tinta, e a própria fabricante muitas vezes não se preocupa em combinar exatamente através dessas teorias de cor, ok? Então eu fiz uma estrela cromática aqui e vou aplicar os pigmentos de tatuagem para tentar reproduzir essa mesma teoria, tentando aproximar o máximo possível dos tons que são considerados tons primários e secundários, ok? Então, ó, eu separei o magenta, né? Peguei a própria tinta com o nome magenta, o amarelo canário e o azul aqui, que é o Marius Blue. Então eu vou pingar uma gotinha, né? Dentro as três primárias, aqui como é pigmento, a gente sabe que esse é o tom primário. Então vamos colocar aqui o azul, ok? Vamos colocar também o amarelo. Como eu sei que eu vou combinar esses tons aqui, ó, azul e amarelo, já vou pingar aqui uma gotinha de amarelo, tá? Para poder agilizar aqui o processo. Porque ali aqui vai se dar a formação da cor secundária, ok? Então eu coloquei uma gotinha ali, ela pingou bem no meio ali, vou dar uma misturadinha. Então vamos estar formando ali, vamos ver como que fica esse verde aí quando a gente mistura esses pigmentos industriais. É bom, é importante a gente saber que, existe uma coisa chamada expectativa e realidade aqui, tá? Então vamos lá, vamos fazer um pinguinho de magenta também. O pigmento da tatuagem, ele é bem forte, então ele chega a ficar bem escuro aqui, fica até difícil de visualizar ele aqui no vídeo, ok? Mas ele é um rosa bem forte, né? Logo mais eu vou fazer essa estrela de um modo diferente ali, até brincando com essa questão da expectativa e da realidade. Como consertar o tom quando ele já vem pronto, tá? Então tô colocando aqui as cores secundárias, né? Já vou misturar aqui. Vai ficar bem escuro esse roxo, então praticamente no vídeo ele vai parecer que tá preto, né? Mas não se preocupe, que logo mais já vou mostrar um vídeo num ângulo diferente que possa a gente poder visualizar melhor esse tom. Essa estrela ela não vai dar muito certo, tá bom? Mas vamos lá, o que eu quero mostrar para vocês é justamente a aplicação real, o que pode acontecer na prática. Então vamos colocar o amarelo, coloquei o magenta. O certo é que ele se forme um vermelhão, bem bombeiro, mas de primeira não vou conseguir atingir. Ele ficou parecendo um marrom muito escuro, né? Não seria esse tom, a vibralidade da cor fica muito comprometida. Mesmo eu tentando clarear um pouco, jogando mais amarelo, eu não consegui atingir o tom que eu queria, tá? Então eu vou fazer uma nova estrela e vou até brincar como se fosse a expectativa e a realidade, tá? E aí a gente vai entender como que a gente tem que estar pensando na hora de fazer essas misturas, como que as coisas funcionam de fato, principalmente com os pigmentos da tatuagem, ok? Que é o nosso foco. Mesmo estando dentro do espectro ali do vermelho e tal, não ficou um vermelho vibrante, né? Como que a gente poderia estar resolvendo esse problema? Então eu refiz a estrela e tentei mudar um pouco a concentração, sabe? A quantidade de pingos ali. Percebi que o amarelo é bem mais fraco, né? E que o magenta é bem forte. Então eu tentei combinar um pouquinho diferente as misturas, né? Nessa quantidade
de pigmento que cada uma traz, né? A carga do pigmento, né? Então, a gente tem que ficar muito esperto com essa questão da carga, que é diferente, porque a teoria não considera essa carga, ela trabalha como se a gente estivesse atingindo tudo de um modo perfeito, né? Em sua pureza total. Repare que mesmo assim, os tons, apesar de ter melhorado, não ficou ainda com a expectativa, né? Conforme o círculo cromático, né? Então o que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai tentar trabalhar o tom que deveria ser. Então vou pingar ali o que seria a expectativa. Então eu peguei a cor misturada, né? Ao qual eu gostaria de ter atingido, né? Que seria o da teoria, lógico. Né? E vou colocar aqui do lado só pra gente ver qual que foi a diferença, né? Qual que foi se houve muitas diferenças e tal, né? Então vou pingar aqui uma gotinha, né, do roxo também, roxo escuro, né? E vamos ver aqui o que vai virar. Então eu vou aproximar aqui manualmente mesmo, né, pra gente conseguir enxergar mais de perto, mais de outro ângulo, né? Por conta da iluminação também, pra gente poder visualizar os tons, né? Como a cor do pigmento da tatu é muito forte, a gente precisa dar uma espalhada nele no pincel e esperar dar uma secadinha, senão a gente não consegue ver. Observando a estrela, tem hora que eu percebo que a cor com a mistura não tem tanta luz, e ao contrário também, onde a cor primária ali parece que ela tem mais luz, né? Então tô dando uma espalhada na tinta, ó, no roxo, para tentar mostrar para vocês mais ou menos o tom do roxo que surge aqui. Eu vou fazer o mesmo, né, com os outros tons. Eu vou dar uma espalhada para que ele possa secar, né, para que ele possa pegar um pouco desse branco que tem no papel, para a gente poder visualizar melhor os tons, tá? Só para você entender como que a gente vai acertando daí o tom e o que a gente vai fazer com os tons mais secundários na sequência, tá? Então, principalmente na tatu, vocês vão perceber como é importante a gente ter pronto os tons secundários também, ok? Eu vou dar mais uma clareada no vídeo, né? Pra gente conseguir enxergar melhor o que tá acontecendo, para chegar mais ou menos no tom que eu tô vendo, né? Então, percebam que eu vou dosando o azul com o magenta ali, né, para ficar fazendo roxo, né? É onde eu consigo fazer as variações das tonalidades. É onde a gente fala da questão das porcentagens, né? Lembre-se que sempre a gente pode estar trabalhando com essas porcentagens. São justamente essas porcentagens que vão fazer a gente atingir todos os tons, né, dentro das escalas de cor, né? Desde as escalas análogas como das escalas complementares, que é o que a gente vai falar logo na sequência, tá bom? Então eu vou dar uma mesclada, né, nos tons, né, ó, do verde pro amarelo, né, do azul pro amarelo, formando o verde. E agora eu vou fazer do amarelo até o vermelho, formando as passagens do laranja. Perceba que quando eu faço isso através da mistura, a cor fica bonita e tal, mas ela pode atingir ainda um tom ainda melhor, né? Que eu vou conseguir aplicando o tom puro mesmo, tá? Então vou pegar a cor secundária nesse momento e vou fazer um pinguinho ali, ó, de cor de pigmento laranja puro, né? Como se fosse a mistura de fábrica, tá vendo? Então, ó, isso quando a gente vai fazendo na tatuagem, a gente vai fazer do modo mais direto. A gente vai pegar o vermelho, né, e vai mesclando direto ali, já aplicando na tatuagem, entendeu? Então você aplica o vermelho puro, né, naquele tom que você quer, e faz a passagem utilizando o tom direto, mais puro. Olha como que a vibralidade da cor fica mais forte, fica melhor, tá? Esse é o segredo. E assim a gente consegue ir corrigindo os tons da mistura, né?
que as misturas às vezes vai ficar um pouco mais pobre, né? Então é legal que você tenha também os tons misturados secundários, porque eles estão feitos na medida correta, com a quantidade de pigmento correta, tá bom? E ali para finalizar, vou pôr ali um pouquinho mais de amarelo, né? Então a gente tem que sempre estar trabalhando a mistura, né? E apenas na transição do tom é que a gente acaba fazendo mais a mistura, né? Na tatuagem fica mais fácil de aplicar isso, porque embora os pigmentos sejam líquidos, a ideia a forma de pensar é como se fosse um pigmento sólido, tá? A tatuagem ela parece um pigmento sólido, assim como um lápis de cor, né? Algo do gênero. Vamos ver de outro ângulo, né? Como é que ficou aí os desenhos, né? As passagens de um tom para o outro. Aqui no caso a gente fez esse degradê do amarelo com o laranja até chegar no vermelho, né? Usando a cor, né? E os demais, né? Não vou fazer agora, mas seria a mesma coisa. Você pode, como um exercício, fazer essa estrela cromática. Pode estar utilizando o lápis de cor, tá? Ou pode estar utilizando qualquer tipo de tinta para que você possa experimentar. Pinte, faça a mistura nos tons secundários, tá? Vai fazer com que você comece a compreender e poder estar preparado para entender a próxima aula, ok? Então, antes de ir para a próxima aula, experimente essa estrela cromática, ok?